Primeira Crônicas 27. Os turnos de serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aita, a cujo lado estava Micote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Oiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava em cargo do seu filho Amizabade. O quarto mês era Asael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadia, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, um israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Iri, filho de Ix, o tecoita. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecar, o Zatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o Netopatita, os Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo primeiro para o décimo primeiro mês era Benaia, Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O décimo segundo para o décimo segundo mês era Eudai, o Netopatita de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos. Estes foram os chefes das tribos de Issacar. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Ziquim. Sobre os Simeonitas, Seifatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Assabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos filhos de Davi. Sobre Issacar, Uzi, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jeremote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Sobre a minha tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra minha tribo de Manassés, Gileade, do filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaazeel, filho de Abi. Sobre Dan, Azarel, filho de Joram. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar quando fora analfabeto, visto que por causa desse censo veio grande ira sobre Israel. Por isso o número não foi registrado na história do rei Davi. Administradores dos bens de Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía, dos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quilum, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei, o Ramatita, cuidava das vinhas, porém Zabide, o Sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Anu, o Gederita, cuidava dos olivais e sicomoros que havia na Cefala. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém, Safate, filho de Adilai, cuidava do gado dos vales. Obim, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronitita, cuidava das jumentas. Jazim, o Agarém, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, Começado e Escriba. Jeiel, filho de
Aquimanu cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei.